Você sabia que Chernobyl voltou a ser uma ameaça de verdade? Você já ouviu que a usina de Chernobyl foi alvo de um ataque? Pois é, aquela mesma usina que explodiu em 1986 está novamente no centro das atenções. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O que exatamente aconteceu, quais os riscos reais e o que pode acontecer daqui para frente. Então já aproveita, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, como sempre, deixa aquele like para fortalecer. Agora, bora pro vídeo. Recentemente, um drone russo atingiu a estrutura que impede que a radiação do reator 4 volte a se espalhar. E a pergunta que não quer calar é: será que estamos perto de um novo desastre nuclear? Esse incidente aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2025, ainda de madrugada. O drone em questão era do tipo Shahed 136, um modelo kamikaze, que colidiu diretamente contra o NSC, New Safe Confinement, a enorme estrutura que cobre o reator 4 de Chernobyl. O impacto abriu um buraco de cerca de 6 metros de diâmetro na parte superior do domo. O choque não só perfurou a cobertura externa, como também comprometeu a camada interna de isolamento, provocando incêndio, fumaça tóxica e um enorme estado de alerta. Além desse buraco principal, foram identificados mais de 300 danos menores, entre furos e rachaduras. Alguns chegam a ter até 50 centímetros de largura. E para piorar, o calor da explosão danificou materiais que impediam o acúmulo de água dentro da estrutura. Ou seja, a proteção não está mais fechada como antes. Agora a chuva entra, infiltra e gera ainda mais riscos. E isso é muito grave porque, para quem não sabe, a umidade em Chernobyl é um problema enorme. Quando a água se mistura aos resíduos radioativos, podem ocorrer reações químicas perigosas, liberando partículas tóxicas no ar. Voltando um pouco no tempo. Depois da explosão de 1986, os soviéticos tiveram que construir às pressas uma estrutura colossal de concreto e aço para conter o reator exposto. Esse primeiro caixão de proteção ficou conhecido como sarcófago. O problema é que ele era provisório, feito apenas para segurar a situação por alguns anos. Com o passar do tempo, começou a corroer, rachar e desmoronar por causa da radiação extrema. Foi aí que nasceu o New Safe Confinement, o novo sarcófago, uma cúpula gigantesca de 108 metros de altura, construída entre 2010 e 2016. E tem um detalhe impressionante: essa estrutura foi montada a 180 metros de distância do reator e depois deslizada até cobrir a usina inteira. O projeto foi pensado para durar pelo menos um século, usando o que havia de mais avançado em tecnologia, com filtros, guindastes, trilhos remotos e até sensores para monitorar cada detalhe lá dentro. Mas ninguém previu que em 2025 haveria um ataque, deixando tudo vulnerável novamente. Drones russos atacaram a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia. O ataque atingiu o revestimento de um dos reatores da usina, causando um incêndio. E agora a grande questão é: a radiação já está vazando? De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, a situação está sob controle por enquanto. Os níveis de radiação dentro e fora da zona de exclusão permanecem estáveis. Mas a proteção não é mais a mesma. Antes, a contenção era praticamente total. Agora, está fragilizada. Se novos ataques acontecerem, se chover forte ou se os reparos demorarem, o risco cresce muito. Depois do impacto, um incêndio começou a queimar dentro da estrutura e só foi totalmente apagado no início de março, semanas depois. Foram usados sensores térmicos, robôs e até perfurações no domo para jogar água de cima. No total, foram cerca de 330 pequenos furos adicionais e um buraco de 15 metros quadrados só para controlar o fogo. Isso, claro, deixou a estrutura ainda mais frágil. E os reparos definitivos? Até agora, nada. O plano era começar em maio, mas já passou e só foi feito um reparo temporário, quase um tapa-buraco improvisado para tentar impedir mais infiltrações. A própria ministra da Ucrânia declarou que a estrutura está debilitada e representa um ponto fraco. Se houver um novo ataque, há risco real de colapso. O grande problema está no custo. O novo sarcófago custou cerca de 1,5 bilhão de euros e o reparo também não sai barato. Mas, no momento, a verba disponível é de apenas 25 milhões de euros. Ou seja, não chega nem perto do necessário. Enquanto isso, a Ucrânia acusa a Rússia de terrorismo nuclear, dizendo que o ataque foi deliberado. Já o Kremlin nega qualquer envolvimento e afirma que teria sido um acidente causado por armamento ucraniano que caiu no local. A verdade é que nenhum dos dois lados vai assumir publicamente, e a dúvida permanece no ar. Desde o início da guerra em 2022, Chernobyl se tornou um ponto extremamente sensível.
Soldados russos chegaram a ocupar a área e mexeram na chamada Floresta Vermelha, levantando poeira radioativa do solo. Não foi um novo vazamento, mas causou grande preocupação. E nos anos seguintes, drones militares passaram a sobrevoar com frequência a região. Em 2023, a Ucrânia chegou a derrubar alguns deles perto da usina. Mas o ataque de 2025 ao novo sarcófago foi, de longe, o mais grave. Apesar de todo o risco, Chernobyl virou também um grande laboratório a céu aberto. Pesquisadores moram temporariamente na região para monitorar a radiação e estudar como a vida selvagem reage. E os resultados são impressionantes. Cavalos selvagens, lobos resistentes à radiação, fungos que conseguem absorver partículas radioativas e até vilas abandonadas que se transformaram em pontos turísticos. Surpreendentemente, a natureza parece estar se adaptando melhor do que os humanos. Mas a pergunta que não sai da cabeça é: se a proteção desabar, o que pode acontecer? O pior cenário seria a liberação da poeira radioativa que ainda está acumulada. Não seria como em 1986, mas suficiente para contaminar áreas vizinhas e até partes da Europa, dependendo dos ventos. E o mais preocupante, dentro do reator ainda existem restos de combustível nuclear, uma massa solidificada parecida com lava. Se for exposta, pode voltar a se aquecer. Água infiltrada ou incêndios poderiam desencadear reações imprevisíveis. Tudo isso mostra que Chernobyl não ficou no passado. Ela ainda está lá, imensa, radioativa e agora mais vulnerável do que nunca. O ataque de 2025 é um alerta de que essa ameaça pode voltar a qualquer momento. E a grande questão é: quando esse sarcófago será finalmente consertado para garantir a segurança total? Isso ninguém sabe ao certo. Mas e você, já tinha visto essa notícia? Sabia que a estrutura de Chernobyl tinha sido danificada? Conta pra gente nos comentários o que você acha dessa situação. Deixa o like se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo e nos vemos no próximo episódio aqui no canal.